Então, o Pentecostes é o Espírito que devolve, humanidade e esperança ao povo. Além do texto do Evangelho que foi lido, capítulo 7 de João, eu também uso os textos que estão em Números, capítulo 11, no Salmo 104, 1 Coríntios 12, e também texto pentecostal de Atos, no capítulo 2. Celebrar Pentecostes é também celebrar o dom da vida, da memória e da esperança que atravessa gerações. Em um mundo marcado por tantas mudanças, crises e transformações históricas, continuamos reunidos como povo de Deus, sustentados pelo sopro divino que renova a criação e fortalece a caminhada humana. Talvez por isso esse culto também seja uma ocasião de gratidão profunda. Pela vida compartilhada, pelas comunidades que nos formaram, que não são só uma, pelas pessoas que caminharam ao nosso lado, ou conosco ao longo de anos, e pela esperança que continua persistentemente residindo e resistindo, mesmo em tempos difíceis. A esperança reside em nós, reside conosco. O Espírito que desceu sobre as comunidades em Atos continua soprando sobre a história humana, ajudando mulheres e homens a não se renderem definitivamente ao medo. E talvez celebrar a vida, especialmente ao atravessar tantas décadas de história, também seja reconhecer que, mesmo em meio às crises, perdas, mudanças e lutas do tempo, o sopro de Deus continua sustentando a caminhada humana e renovando nossa capacidade de esperança. E nós celebramos hoje uma das datas que é central na vida e na fé cristã. Ao longo da vida atravessamos tempos muito diferentes. Temos tempos de esperanças e tempos difíceis, tempos de construção e tempos de medo. E o Espírito encontra nesses tempos a gente cansada, gentes exaustas. E talvez uma das coisas mais humanas seja perceber que ninguém atravessa a história sem carregar cansaços, perdas, perguntas e esperanças. Muitas pessoas chegam aos cultos exatamente assim, cansadas, preocupadas, tentando encontrar um pouco de esperança para continuar a semana e a vida. E a experiência narrada em Atos 2 nasce justamente no meio de gente assim. Não entre pessoas perfeitas ou espiritualmente fortes, mas entre pessoas feridas, cansadas em busca de sentido. Ao longo do tempo, essa festa foi reduzida muitas vezes a manifestações emocionais ou experiências individuais de fé. No entanto, os textos bíblicos desse domingo revelam algo muito maior. O Espírito não conduz o ser humano para fora do mundo. O Espírito renova a vida humana e reacende a esperança no coração do povo. Talvez nunca tenhamos precisado ouvir isso tanto quanto agora. E que o Espírito não conduz o ser humano para fora do mundo. Mas o Espírito renova a vida humana e reacende esperança no coração do povo.
Talvez porque muita gente hoje esteja vivendo exatamente assim, tentando apenas recuperar o fôlego para continuar. Vivemos em uma época marcada pelo esgotamento. Milhões de pessoas vivem cansadas, ansiosas, endividadas e emocionalmente sobrecarregadas. Há momentos em que o medo, a ansiedade e o cansaço parecem retirar o ar da própria vida. Como se respirar também tivesse se tornado difícil. Há pessoas que saem de casa ainda de madrugada e retornam tarde da noite sem quase nenhum tempo para descansar, conviver com a família ou simplesmente respirar. Em muitos casos, o descanso virou privilégio e o cansaço passou a ser tratado como rotina normal da vida. A própria classe de trabalhadores e trabalhadoras nesse país vive diariamente entre a pressão econômica, a insegurança e a sensação permanente de insuficiência. Em nosso país, milhões de trabalhadores e trabalhadoras enfrentam jornadas exaustivas, quase sem tempo para cuidar da própria saúde, da família e da própria alma. Por isso, debate sobre a dignidade humana, descanso e superação de rotinas desumanizantes não dizem respeito apenas à economia, dizem respeito também ao valor da vida humana diante de Deus. A tradição bíblica compreende algo que muitas vezes esquecemos. O descanso, como disse o reverendo Daniel hoje na escola dominical, o descanso é uma questão espiritual. Por isso o Salmo 104 afirma: envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. O Espírito que renova toda a criação. O salmista contempla os mares, os animais e os ciclos da vida, percebendo algo fundamental. A vida depende do sopro de Deus. A palavra hebraica, Ruach, significa vento, respiração, sopro e espírito. O espírito é aquilo que mantém a criação viva e pungente. Nas Escrituras, o Espírito Santo também aparece por meio de imagens de cuidado, acolhimento e geração de vida. Lembrando-nos que Deus transcende todas as categorias humanas e não pode ser reduzido apenas a representações masculinas de poder. Tudo começa justamente aí. A vida continua respirando porque Deus continua soprando a vida sobre a sua criação. E o Espírito continua soprando, às vezes silenciosamente, como vento leve entrando na janela, como água oferecida a quem chegou cansado. Mesmo em tempos difíceis, a vida continua florescendo nas famílias que resistem, nas comunidades que acolhem, na solidariedade silenciosa do cotidiano e na fé simples do nosso povo. Depois do exílio de Israel, reencontrou esperança. Depois da cruz, os discípulos reencontraram coragem. Depois do medo, as portas das comunidades voltaram a se abrir. Por isso o Espírito rompe muros e aproxima as pessoas. Lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, Jerusalém estava cheia de povos vindo de várias regiões do mundo conhecido. Havia diferentes idiomas, culturas, histórias.
Então o Espírito desce sobre a comunidade e algo extraordinário acontece. Cada pessoa escuta na sua língua. Em paralelo com Babel, a humanidade tenta construir um poder absoluto, lá em Gênesis, no capítulo 11, e em Atos 2, as diferenças, elas permanecem. Mas agora existe a compreensão. O Espírito não elimina a diversidade humana. O Espírito cria possibilidade de comunhão. Comunhão nunca foi sinônimo de uniformidade. Comunhão, na Bíblia, significa reconhecer a dignidade do outro como alguém igualmente alcançado pelo sopro de Deus. Talvez por isso muitas culturas tenham desenvolvido gestos de reverência diante da vida. Os povos orientais se curvam diante uns dos outros. Tradições africanas honram os mais velhos tocando os seus pés. Em muitos lugares, inclinar-se diante de alguém não significa humilhação, mas reconhecimento da dignidade, da semelhança, do rosto de Deus. Porque toda vez que reconhecemos humanidade no outro e na outra, reconhecemos também algo do próprio Deus. E que o Espírito, então, nos ensine novamente a escutar. Deus nos livre de toda fé que humilha o outro e a outra pessoa. Vivemos dias em que o medo, a manipulação e a agressividade tentam dividir as pessoas, tentam dividir as comunidades. Muitas vezes, discursos políticos e religiosos transformam diferenças em ameaças, espalham o quê? A desconfiança entre as pessoas. O resultado, muitas vezes, é uma convivência sufocada pelo medo, pela agressividade e pela incapacidade de escuta. O Evangelho anuncia outra possibilidade de vida. O Espírito aproxima aquilo que o medo separou. Devolve voz ao povo e o milagre consiste justamente em restaurar a escuta. Pedro cita o profeta Joel em Atos 2,17. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas de diferentes povos, culturas e histórias. Pessoas frequentemente acolhidas e pessoas historicamente marginalizadas. O problema nunca, meus irmãos e minhas irmãs, nunca foi a diversidade. O problema sempre foi a desigualdade. Nunca foi a diferença, sempre foi a desigualdade. Porque o Espírito de Deus transforma diferenças humanas em possibilidade de encontro, dignidade, comunhão e esperança. Já no livro de Números, eu fiquei surpreso nessa leitura, porque eu fui de uma época que a gente tinha que ler a Bíblia todo ano, de capa a capa, durante 4 anos. E às vezes fazia aquela leitura relaxada, reverendo Daniel. Li o livro, nunca presta atenção nas coisas, né? Tem coisas interessantíssimas que agora eu fui me deparar, que são em exemplo para a nossa vida e caminhada cristã muito, muito interessantes. No livro de Números encontramos uma antecipação dessa promessa.
Elade e Medade. Eu nunca ouvi falar desses dois, assim, atenciosamente falando. Posso ter lido, como li genealogias extensas. Estavam fora do espaço central da Assembleia. O momento estava reunido, Moisés estava com todo mundo e tal. Permaneciam no acampamento, no meio do povo, e justamente ali o Espírito também desceu sobre eles. Por isso, a citação. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia já mostrava que o Espírito de Deus não pode ser aprisionado pelos centros de poder, pelas estruturas religiosas ou pelos espaços considerados oficiais. O Espírito alcança as margens, os marginalizados. Surpreende as Escrituras nesse momento. E faz nascer esperança aonde quase ninguém espera. Quando Josué pede a Moisés que os impeça, Elade e Medade, de profetizar, Moisés responde. Responde o quê? Quem dera a todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Quem dera todos pudessem profetizar. Não só os que estão aqui, abrigados pelo nosso mundinho religioso. Quem dera, por essa visão é a visão do próprio Deus sobre o sopro do Espírito a todo o povo e aos marginalizados da vida. Essa esperança atravessa toda a Bíblia e chega até Atos 2. O Espírito não pertence a poucas pessoas. O Espírito é derramado sobre o povo, sobre toda a criação. Lembro um exemplo de como a vida pode recomeçar. E aqui eu até requento uma história, mas eu elaborei a história com dados. Eu já contei frases expressas. Lembro-me de uma experiência vivida na madrugada do dia 28 para o dia 29 de junho de 1990. Lá em Florianópolis, a cidade que eu escolhi para residir, para ser pastor e para viver até o dia de hoje. Era uma quinta-feira que atravessava a chegada do feriado do dia de São Pedro, mês que vem, em pleno inverno catarinense. Quando ajudávamos a organizar ações junto a um centro chamado Centro de Apoio ao Migrante. CAPROM era a sigla. Muitas famílias vinham do interior do estado de Santa Catarina, atingidas pelas migrações forçadas daquele período. A pobreza, o desemprego e a falta de perspectiva empurravam essas pessoas para as periferias da grande Florianópolis, onde essas pessoas, essas famílias, tentavam recomeçar a sua vida. Muitas acabavam vivendo de favor, em barracos improvisados ou em condições extremamente precárias, carregando o medo, o cansaço e a profunda insegurança diante do seu futuro. Naquela noite fria de junho, mais de 100 famílias estavam reunidas no salão anexo da Catedral Metropolitana de Florianópolis, na Praça 15 de Florianópolis. Havia frio, havia cansaço, havia silêncio. Algumas pessoas seguravam sacolas com tudo o que tinha na vida, com tudo o que possuíam. Crianças dormiam no colo das mães, no colo dos pais. Então veio a notícia. A notícia foi: nós encontramos uma área e nós vamos sair daqui e ocupá-la, juntos e juntas. E vamos fazê-lo de forma organizada. Cada família terá um pequeno espaço para reconstruir
a sua caminhada. Esse espaço significava 120 metros quadrados. Então, aconteceu algo difícil de esquecer. As pessoas começaram a chorar, a abraçar umas às outras, a dar risadas, a fazerem orações e agradecer. Ali ninguém celebrava apenas um pedaço de terra. Vejam bem, não era um pedaço de terra a questão. O que surgia era algo mais profundo. Era o retorno da capacidade de sonhar, de respirar com menos medo e acreditar que o futuro ainda podia ser reconstruído. Talvez seja exatamente isso que Atos 2 nos revela. Ali a vida voltou a respirar, quem havia perdido a voz voltou a falar, e as pessoas esmagadas pelo medo descobriram novamente que ninguém precisa sobreviver. Ninguém precisa sobreviver sozinho. Em Atos 2, de 1 a 4, o Espírito desce sobre um povo reunido em meio a inseguranças e medos de futuro. Não podemos esquecer. Momentos antes, a principal liderança deles, Jesus Cristo, o chamado Messias, havia sido assassinado numa cruz. E o Império Romano não dava tréguas às pessoas que eram suas oposições. Elas matavam, massacravam. E é nesse contexto que a comunidade de Atos estava reunida. Essas pessoas, esmagadas pelo medo, descobriram novamente que ninguém precisa sobreviver sozinho. E o Espírito desce sobre um povo reunido em meio a essas inseguranças e ao medo de futuro. E a primeira coisa que o Espírito produz não é um espetáculo, não é uma pirotecnia religiosa. A primeira coisa que o Espírito cria é uma comunidade. E é uma comunidade que nenhum necessitado havia. Diz o texto da Bíblia. Nenhum. É o nascimento de uma coragem coletiva. É a reconstrução da vida. Pentecostes continua acontecendo sempre que as pessoas cansadas, voltam a respirar juntos e juntas. Por isso o Espírito não é um espetáculo religioso. A igreja primitiva conheceu experiências intensas do Espírito. Línguas, sonhos, visões, profecias. No entanto, o centro da experiência cristã nunca foi o espetáculo religioso. O centro era a transformação das pessoas e o nascimento de uma nova comunidade, de uma nova comunhão. Na Bíblia, os sonhos e visões representam a capacidade de imaginar o futuro diferente daqueles imposto pelo medo e pela opressão. Por isso, o Espírito Santo não pode ser reduzido à manipulação emocional ou ao exibicionismo religioso. A emoção faz parte da experiência, todos nós reconhecemos isso. Ela faz parte da experiência humana da fé. Há lágrimas, alegria, canto, celebração na vida espiritual do povo de Deus. Mas o verdadeiro sinal do Espírito não é nenhuma performance religiosa. É o surgimento de comunidades mais humanas, mais justas e mais reconciliadas. Em Babel, voltando ao exemplo do Antigo Testamento, a humanidade tenta construir um poder absoluto. No Egito, o faraó transforma pessoas em instrumentos do império. Nos profetas, falsas lideranças legitimavam injustiças em nome de Deus. No tempo de Jesus, a religião frequentemente aparece associada ao controle do poder. Pois o Espírito rompe todas essas coisas, rompe esse tipo de mundo, rompe esse tipo de humanidade.
O Espírito Santo desperta discernimento, coragem e liberdade interior. Em Atos 2, 14 a 21, Pedro interpreta o acontecimento não como confusão, mas como sinal da ação libertadora de Deus na história humana. Em um mundo marcado pelo excesso de informações, pela manipulação emocional, o Evangelho recorda que o Espírito não aprisiona a mente humana. Sempre que a religião deixa de servir à vida e passa a servir ao poder, ela afasta o Espírito de Cristo. Que nossa comunidade nunca perca a capacidade, ou esta capacidade, de discernir e de acolher o sopro do Espírito. Que forma a comunidade. A esperança cristã não nasce do medo. A esperança cristã é quando alguém que quase desistiu consegue levantar outra vez. Quando uma comunidade continua repartindo pão, mesmo em tempos difíceis. Quando o povo insiste em acreditar que a vida pode recomeçar. O Espírito que desce em Atos 2 é o mesmo Espírito presente em Jesus, quando ele tocava os doentes, sentava-se à mesa com os esquecidos e devolvia a dignidade aos que estavam perdidos de esperança. Em muitos momentos, a fé acabou absorvendo a lógica do individualismo e do consumismo religioso. Muitas pessoas chegam à igreja buscando respostas para suas dores e inseguranças. Isso é humano, é compreensível. O Evangelho acolhe a dor humana. Existe um risco quando a fé passa a funcionar apenas como busca individual e soluções privadas. Aos poucos, a comunidade perde a sua dimensão de corpo, povo e esperança compartilhada. O Espírito Santo não reúne pessoas apenas para aliviar angústias individuais. Forma uma mesa, comunidade, cuidado mútuo. Paulo escreve, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, em 1 Coríntios 2. E afirma ainda, pois em só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, em 1 Coríntios 12, 13. O problema nunca foi a diversidade, repito, o problema sempre foi a desigualdade. O Evangelho afirma algo profundamente humano. A dignidade humana não nasce do desempenho. Toda vida carrega o sopro de Deus. E aí chegamos ao Evangelho de João, quando o Espírito se torna água viva. Jesus se levanta e declara, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João explica, ele dizia isso a respeito do Espírito. O Espírito aparece como água viva, água que corre, água que refresca, água que devolve a vida, água que impede a terra de secar. Talvez exista hoje muita gente vivendo assim, cansada por dentro, sem conseguir encontrar sentido, carregando medos silenciosos e tentando apenas sobreviver. Sobreviver de todas as formas, especificamente sobreviver nas suas condições materiais e também emocionais. Vivemos em uma sociedade profunda e profundamente sedenta de sentido, reconciliação, humanidade e esperança. Muitas vezes tentamos preencher esse vazio apenas com o consumo, competição ou poder. Jesus anuncia, porém, uma vida que não pode ser reduzida a essa lógica de consumo e de mercado. Existe um espírito capaz de restaurar aquilo que o mundo desgastou. Depois das guerras, das crises, das tragédias que marcaram a história humana, muitos perguntaram, ainda é possível ter esperança? E o Evangelho responde que sim. É possível ter esperança. Esperança cristã não nasce da negação da realidade, ela nasce da convicção de que Deus continua agindo na história
e na nossa história, e na história de cada um e cada uma de vocês, e na história da humanidade. Indo ao final da nossa reflexão, o Espírito, qual seria o resumo? O Espírito continua soprando. Soprando. O Espírito sopra a vida, mesmo em meio às ruínas. O Espírito não apenas consola, o Espírito devolve às pessoas a capacidade de interpretar novamente a própria vida à luz da esperança e da promessa de Deus. A experiência cristã não é espetáculo religioso, e quando a vida volta a respirar, o Espírito continua soprando. Como vento leve, como água correndo, como mãos repartindo pão, como uma comunidade que insiste em permanecer unida mesmo em tempos difíceis. Tanto celebrar Pentecostes também é perguntar que tipo de humanidade estamos ajudando a construir. Uma humanidade organizada pelo medo, pela competição, pela exclusão, uma humanidade capaz de reconhecer no outro, na outra, alguém digno de cuidado, de respeito, de comunhão. O Salmo afirma: renovas a face da terra. E talvez seja a grande promessa da fé. O Espírito de Deus continua renovando a face da terra, abrindo caminhos de vida nova, mesmo quando o mundo parece perdido. Porque onde o Espírito de Deus sopra, a vida não se rende definitivamente. A vida não se rende definitivamente ao medo. E talvez seja justamente isso que sustenta a esperança humana ao longo da história. O sopro de Deus continua ajudando a vida humana a não se render definitivamente ao medo. Por isso mesmo, em meio às crises da história, as comunidades continuam se reunindo ao redor da mesa, repartindo pão, oferecendo água ao cansado e esperando que o vento do Espírito continue soprando a vida nova sobre toda a terra. Sobre toda a terra. O Espírito de Deus soprando a vida nova sobre toda a terra. Que Deus nos abençoe nesse Pentecostes. Que Deus nos renove nesse Pentecostes. Que Deus nos dê ousadia, coragem em superar os medos que a nossa sociedade nos colocou. Em Deus, pela fé, crendo que quando o sopro do Espírito acontece, a criação se renova, a humanidade se renova, a igreja se renova, o povo se renova e a esperança volta a brilhar no horizonte da vida. Que Deus nos abençoe ricamente nesse dia.